E aí eu que descobri que a marcha atlética você não pode dobrar o joelho. Meu amigo, são 20 km, 20, sem você dobrar o joelho. Isso é um absurdo. Cris Olímpico. Sim, meus amigos, 17º dia de Olimpíadas, estamos chegando no finalzinho. E aí os esportes coletivos também vão acabando e a gente vai vendo o Brasil sendo eliminado em várias coisas diferentes. Mas ontem até que foi bem. Teve pouca coisa, mas o Brasil foi resolvendo aonde precisava resolver. Perdeu alguma coisa em Tóquio? Vem com a gente que o Cris está começando. Para começar, redes sociais, tudo você já sabe, os formulários aqui estão na descrição com toda a agenda, todo o calendário, tudo que vai acontecendo na Olimpíada e os resultados que já aconteceram, tá aqui no nosso link do Drive. Além das nossas redes sociais, a gente está fazendo a cobertura completa, não só das Olimpíadas, como do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc. Beleza? Então tá tudo aqui nas nossas redes sociais, tanto na tela como nos links na descrição. Então vamos embora para os resultados de ontem. Começando com o atletismo, e eu já tenho que dar um porém. A gente só tinha uma brasileira ontem no atletismo, que era a Érica Senna, na marcha atlética de 20 km. E é aquela coisa, a marcha atlética é aquele negócio, né? Vai naquele jeito ali. E eu não sabia que você não podia dobrar o joelho. Você não pode dobrar o joelho na marcha atlética. Porra. E o que acontece é que a Érica estava muito bem, ela conseguiu um resultado de quarto lugar no Mundial de Doha, no Catar, e quando foi ontem para a Olimpíada ela estava muito bem, conquistando um terceiro lugar, buscando até uma prata contra a colombiana Arenas, mas ela levou a terceira punição. E levando a terceira punição, ela precisou parar a prova por 2 minutos inteiros. E sem brincadeira, a punição foi porque ela dobrou o joelho. E ela dobra o joelho, aí para de ser marcha e ela leva a punição. Isso foi a simplesmente 400 metros da chegada. A prova tem 20 quilômetros e ela levou uma punição a 400 metros da chegada. Meu amigo, o brasileiro, o que ele não tem de sorte é uma coisa inacreditável. Mas é isso. E com essa punição de 2 minutos fora, ela acabou ficando sem posição para pódio. Ela ficou em 11º, é o que ainda é uma boa prova, mas para alguém que estava quase chegando na prata, é uma pena. O Brasil fica sem medalha na marcha e fica toda a força nossa aqui para a Érica, que infelizmente levou essa punição. Mas quem sabe não veio uma medalha mais para frente, né? No basquete feminino, a gente teve as semifinais com a passagem dos Estados Unidos em cima da Sérvia e o Japão em cima da França. Então, Japão e Estados Unidos na final do basquete feminino. No vôlei de praia, onde não tem mais Brasil, o bronze do feminino ficou com as suíças, Dupree e Hendrich, que tinham passado das brasileiras, então pelo menos ficaram com a medalha. A April e a Alex dos Estados Unidos ficaram com o ouro em cima das australianas Clance e Del Solar. Na canoagem sprint, a gente teve Brasil ontem, hein? E o Isaquias se classificou diretamente para semifinais. Ontem eu expliquei para vocês como funcionava esse esquema da canoagem. Na canoa de 1000 metros, o Isaquias passou direto para a semifinal sem se preocupar com repescagem. Já o Jack foi para a repescagem, para as quartas de finais e ficou em terceiro na sua bateria. Na verdade, ele estava em terceiro, mas acabou a prova em quinto, porque ele acabou perdendo um pouco do ritmo no final e não conseguiu se classificar. É isso mesmo, Jack é novo, era reserva, agora que tá pegando o ritmo olímpico, quem sabe nas Olimpíadas de Paris ele consegue ter um resultado melhorzinho ali, mais interessante para buscar pódio. Mas foi muito bem o Jack de uma forma ou outra. Então não consegue se classificar, mas o Isaquias está muito bem e vai remar hoje à noite. No mergulho, a gente teve 2 brasileiros na plataforma de 10 metros no masculino, né, os saltos ornamentais. Nas qualificatórias, fomos bem, hein? 2 atletas, o Isaac Souza Filho e o Cauã Figueiredo Pereira. O Cauã se classificou diretamente na 17ª posição, se classificavam 18. Ele se classificou diretamente para as semifinais dos saltos ornamentais. Já o Isaac, ele ficou em 20º, não conseguiu a classificação, mas conseguiu ficar em reserva. Então, caso haja algum problema com algum atleta aí, ele vai ser o segundo lugar a entrar diretamente nas finais. Isso acontece muito nos saltos ornamentais, ok? Algum tipo de lesão e etc. Então o Isaac pode ser que ele pinte aí nas finais que serão hoje, a semifinal e a final. Então toda sorte aí para os brasileiros. No hipismo aconteceu uma coisa interessante. O time brasileiro, que é composto aí pelo Marlon Zanotelli, o Pedro Venes e o Rodrigo Pessoa, ele foi muito bem, tá? Os brasileiros estavam muito bem, o Marlon fez uma corrida praticamente perfeita, não derrubou obstáculo nenhum, sem punições. O Pedro fez uma corrida com poucas punições, mas estourou um pouquinho do tempo, mas ainda assim o Brasil estava muito bem, podia perder até 25 pontos.
que se classificava. Chegou no final com o Rodrigo Pessoa e o cavalo dele refugou, né? Ele meio que se nega ao obstáculo 2 vezes e mais um ele era eliminado, né? O cavalo aí que chama simplesmente Carlito. Ele quase desistiu da prova, mas o Rodrigo segurou o cavalo até o final e conseguiu perder 20 pontos dos 25 que podia, e o Brasil se classificou em 8º, que passavam 10, né? Então o Brasil consegue passar. Eu acho muito, eu não sei como vocês se comportam com esses esportes que exigem desempenho do animal, eu não me sinto lá muito bem, mas o fato é que a gente tem esses esportes nas Olimpíadas e o Rodrigo Pessoa acabou vendo que o cavalo dele não vai ter condição de disputar a final e ele passou, mas ele desistiu e quem vai disputar a final é o Yuri Mansu, e a gente fala isso melhor quando a gente passar a agenda no final. No futebol, a gente teve o bronze no masculino, que ficou com o México, que ganhou 3-1 em cima do Japão, e a final do feminino, que foi para as penalidades e simplesmente desbancando todas as favoritas, desbancando o Brasil, desbancando os Estados Unidos e desbancando a Suécia, o cardápio completo, o Canadá vence o ouro nas Olimpíadas de Tóquio. No hockey, a gente teve ontem a passagem do feminino, né? A vitória do bronze pela Grã-Bretanha em cima da Índia e o ouro ficou com a Holanda em cima da Argentina. No handball feminino, a gente teve as semifinais que passaram a França e a Rússia. Então, Rússia e França na final do handball, enquanto o bronze vai ser disputado pela Suécia e a Noruega. No pentatlo moderno, a gente teve presença de brasileira ontem com a Leda Guimarães, e teve problemas. Ela estava bem classificada no primeiro dia da esgrima, na 11ª posição, mas ela estava até bem quando chegou no hipismo, deu problema. O cavalo dela acabou derrubando ela 2 vezes, uma vez por conta de se negar aí o obstáculo, ela refugou também, e no segundo porque o cavalo pulou e acabou derrubando ela para frente. Inclusive ela foi pisoteada nessa segunda queda. Com 2 quedas a Leda Guimarães já caiu muito, ficou machucada e não conseguiu completar a corrida, né, que era a última modalidade do pentatlo moderno, e acabou ficando na última posição, em 36º. A Leda só tem 20 aninhos, então ela tá no começo da carreira olímpica dela, então tá tudo bem, tem muita Olimpíada pela frente. É uma pena aprender com os erros e partir para cima. Quem ficou com as medalhas foram a britânica Kate French, da Grã-Bretanha, com ouro, a Laura... Nossa, eu vou botar o nome atenção ao nome dessa mulher. A Saudaiskaite, da Lituânia, com a prata, e a Sarota Kovacs com a Hungria no bronze. Teve a final da escalada feminina, a medalha de ouro surpreendente, não foi japonês, hein? O Japão era muito favorito, mas o Japão ficou com a prata e o bronze, e o ouro ficou com a atleta da Eslovênia, Janja Garnbret. No tênis de mesa, o time masculino, a gente teve o Japão ficando com o bronze, tirando a Coreia do Sul, que tirou o Brasil nas quartas. E a final foi vitória da China com 3-0 para cima da Alemanha. No vôlei feminino, a nossa grande alegria do dia foi a vitória do Brasólia de 3-0 para cima da Coreia do Sul. A gente esperava uma vitória, a gente era favorito e fomos muito bem, um desempenho maravilhoso. O Brasil meteu 3-0 e está na final olímpica, garantindo mais uma medalha. E o Brasil já bateu o recorde, hein? Já são 20 medalhas garantidas para o Brasil, que são o recorde de medalhas que na Olimpíada passada foram 19. Então vai pegar na final os Estados Unidos, que também deu 3-0, só que na Sérvia. No polo aquático, a gente teve as semifinais no masculino com passagem para a Grécia e para a Sérvia. Então Sérvia e Grécia na final do polo aquático masculino, e a Espanha e a Hungria com a final, com o bronze do masculino. Quadro de medalha. No quadro de medalhas, a gente vai ter aí a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo, o Japão em terceiro, a Grã-Bretanha com quarto, os atletas da Rússia com o quinto, a Austrália em sexto, a Itália em sétimo, os alemães em oitavo, a Holanda em nono e a França em 10º lugar. O Brasólia está na 16ª posição, 4 ouros, 4 pratas, 8 bronzes, mas já tem outras 4 medalhas garantidas, tá? A gente já tem 2 medalhas aí garantidas, e na verdade nenhum delas é de bronze. As 4 medalhas que estão garantidas, todas serão entre prata e ouro, porque são 2 finais no boxe, que uma até será disputada hoje aí com o Herbert mais tarde, uma final do masculino no futebol e uma final do masculino do feminino no vôlei. Além do bronze que a gente vai disputar pelo masculino no vôlei, tá? Vamos pra agenda. Às 7h30 da manhã no Brasil, a gente vai ter nado sincronizado, sem representantes brasileiros. O atletismo começa às 6 horas da tarde, com várias finais,
mas nenhuma delas com o Brasil. Ajeitei até a bandeira aqui para dizer o resto da agenda, porque hoje tem jogo importante. Mas ó, no beisebol, a gente vai ter à meia-noite as finais do beisebol, né? No masculino, óbvio. Do basquete, as finais do feminino com o seu bronze e o bronze e o ouro do masculino a partir das 11h30. E atenção, curiosidade. O ouro vai ser disputado antes do bronze no masculino. Então, às 11h30 da noite, a gente já tem aí as finais buscando ouro entre França e Estados Unidos no masculino do basquete. No vôlei de praia, a gente começa às 10 horas da noite com as finais do masculino, infelizmente sem Brasil. E no boxe, aqui sim, aqui eu botei a bandeira para dizer que é muito importante isso aqui. Porque a partir das 2 horas da manhã começam as finais do basquete e às 2h45 a gente tem final olímpica brasileira com o Herbert Souza contra o... Meu Deus, olha o nome do rapaz na tela aí, é sacanagem. Vamos lá, Alexander Kizaniak, da Ucrânia. O nome desse não tem uma vogal direito, que absurdo. Na categoria 69 a 75 quilos, o Herbert Souza vai buscar o ouro para o Brasa às 2h45 da manhã. Na canoagem sprint, outro muito importante, no masculino canoa 1000 metros individual, a gente vai ter o nosso campeão olímpico Isaquias Queiroz como um dos favoritos da medalha, disputando a sua semifinal às 10h14 da noite, e se ele passar para a final, ele vai pegar aí a final das 11h53, caso ele vá para a final de medalha, né? Será às 11h53 da noite, o Isaquias Queiroz buscando mais um ouro para o Brasa, importantíssimo, hein? Pode vir 2 medalhas hoje aí. No ciclismo, track começa às 3h30 da manhã, sem Brasil. O mergulho, 10 horas da noite, com final brasileira, com o Brasil nela. O Cauã Figueiredo Pereira já tá na final e o Isaac Souza é reserva, pode ser que entre em algum atleta que se machucou, alguma coisa assim. Não quero que ninguém se machuque, mas queria que tivesse o brasileiro lá. Começam as finais às 10 horas da noite, vamos torcer para os brasileirinhos nos saltos ornamentais. O hipismo, outra final importante que o Brasil está engajado aqui como time. O Marlo Zanotelli, o Pedro Venice e o Yuri Mansur, que entrou no lugar do Rodrigo Pessoa, que eu comentei mais cedo. Às 7 horas da manhã começa a final do salto no hipismo, tá? Então a equipe brasileira aí bem colocada pode buscar uma final, quem sabe. No futebol, às 8h30 da manhã tem o Brasa. O nosso Brasa, Brasil e Espanha, meu amigo. Tô preocupado com esse jogo. Às 8h30 da manhã, todo mundo acordado, tá bom? Já dá pra estar bebendo uma hora dessa se você quiser. Porque é Brasil e Espanha, reedição da Copa das Confederações, mas agora na Olimpíada e valendo um ouro valiosíssimo. Então amanhã, eu acho que amanhã, esse dia 18, ele é o dia mais importante do Brasil na Olimpíada, assim, o último dia mais importante do Brasil na Olimpíada. Depois a gente vai ter algumas categorias ainda, mas este é o momento. Vai ter hipismo, vai ter futebol masculino, vai ter canoagem, vai ter boxe, tem muita coisa pra gente torcer e ainda vai ter mais, hein? Atenção, o golfe começa às 18h30, né, 6h30 da tarde aí, com a final do individual feminino. No handball começa às 5 horas da manhã as finais do masculino. No karatê começa às 2 horas da manhã no feminino mais 61 quilos e masculino mais 75 quilos. O pentatlo moderno, dessa vez masculino, né? Natação, esgrima, hipismo, tiro e corrida do masculino, perdão, começando às 2h30 e indo até 7h30 da manhã. Sem Brasil. Na ginástica rítmica, 10 horas da noite começa as qualificatórias dos grupos, né? A gente tava tendo os individuais, agora a gente vai ter os times, né? Os grupos, e o Brasil está lá. O Brasólia entra aí no tablado da ginástica rítmica a partir das 10 horas da noite. São 2 rodadas, uma às 10 e outra às 11 da qualificatória dos times. Vamos torcer pro Brasil chegar mais nessa final aí. No vôlei, outra medalha que poderá vir. Argentina e Brasil, El Clássico, na disputa do bronze do vôlei masculino. Eu sei que a gente tá com aquele pé atrás com o nosso vôleizinho, eu sei que a gente ficou chateado com o 20-12 que a gente perdeu, conseguiu ser revertido, mas esse bronze pode ser fundamental. Vamos em busca da medalha aí no vôlei, Brasil e Argentina no masculino. No polo aquático começa às 9h30 da noite com o final do masculino, e a luta olímpica começa às 6h45 da manhã com quartas, semi e finais do wrestling da luta olímpica. Meu amigo, dia 17 não vai ser brincadeira, apesar de eu não gostar do número do dia, mas o dia vai ser sensacional. É final do hipismo, final do futebol, final do vôlei, ginástica rítmica, final da canoagem sprint e finais do boxe. É muita coisa, são, sendo sincero aqui, ó, possibilidades de medalha tem 1, 2, 3, 4, 5, meu.
Pode vir 5 medalhas. Favorito não tem 5 não, mas pode vir 5 medalhas pro Brasil. Vamos ver quem sabe, né? Quem sabe? É o nosso sonho. Mas é isso. O Chris vai ficando por aqui. Redes sociais estão aqui. Segue a gente. O roteiro tá aqui na descrição. Como você sempre tá acostumado, estamos daqui a pouco finalizando a nossa cobertura do Chris aqui nas Olimpíadas. E não deixe de nos seguir para acompanhar o que o Chris ainda vai aprontar por aí, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima.